Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais. Saudações, Framing, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E eles também terão vosso sonho mais precioso. E aqui é a Júlia, e bora mais uma vez para mais um episódio. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 17º episódio e vamos analisar o 17º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Olá. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 199. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Não. É longa vida dos guerreiros, Eu não. sempre falo isso, Rio. Não, é outra coisa agora. Ah, é, mas agora vai essa daqui, por enquanto. Mas eu vou botar os dois. Toma! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda e editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo lembrou muito do seu tempo de solteiro, com as noites regadas a cachaça pitu e enchendo o saco dos amigos e botando boneco. Ele, Hildon, bebo chato, Oliver. Hildon, o que é botando boneco? Rapaz, botando boneco é um negócio que eu tenho muita competência em falar. Botar boneco quando você bebe e você pode causar confrontos, às vezes divertidos, às vezes mais complicados, mas eu, na verdade, eu não boto boneco porque eu só faço dormir. Meu Deus, gente. Eu fico bêbado, eu durmo. Eu também sou teen. Nossa, Dormindo. tu é tinto também, Júlia? Eu também fico É com meu sou muito- vinho. eu também fico com soninho. Rapaz, olha, isso desde muito jovem, tipo, há uns 20 anos atrás, quando eu era muito mais jovem, a gente saía pros rolês, os amigos, a gente sempre terminava no apartamento de uma grande amiga minha, Isabel, não sei se a Isabel tá ouvindo, mas um cheiro, Bel, saudade. E a Isabel tinha uma, aí, Pascal, ver se o pessoal sabe, tinha uma preguiçosa Ei, lá na sala dela. Essa preguiçosa já tinha o meu nome. olha aí. A preguiçosa, gente, é uma cadeirazinha de madeira, Isso. que é Tipo aquela o de apoio... praia. Tipo aquelas de praia. Que... Isso, tipo aquela de praia, só que é um Só que é um tecido. E ela tecido. você fica deitadinho. É tipo de praia, pronto. Boa, Pascoal, só que tecido. Exatamente. Mas Ah, preguiçadeira, É, assim? aquela que, É, aquela que espreguiçadeira. você vai tomar banho de sol, que você abre ela Essa todinha. mesmo. Só que Só que ela tem um tecido, né? tecido.
tecido, ela é mais aconchegante. É pra bebo dormir. E normalmente o tecido dela é sempre com aqueles tecido de rede, né? Que é muito bom. Aí você dorme. Aí era sagrada. A minha companheira Bruna, ela tá conversando comigo aí do Neida, eu papoco e durmo. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito fácil. E olha só! Depois das 10. E olha só quem está já conversando. Hilda, ela já está conversando porque ela Tá participando ela é uma já. convidada antiga. É uma convidada que sempre vem aqui. Ela faz parte, ela tá aqui. Ela faz parte desse sítio, desse siete. Então, novamente, estamos recebendo essa planetóloga, fã do doutora Kynes. Você escolhe aí se você prefere a doutor Kynes do livro, a doutora Kynes do filme do Villeneuve, mas ela está de volta para bater um papo, para falar também das suas ressacas juvenis e atuais. Júlia Massen! Oi, gente. Não vou falar de ressaca, não. E eu dormi em calçada? Não, claro que não. Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Nunca, Dormi jamais. em calçada, fechei o olho e tava Também escuro, não. acordei de manhã. Nunca. Também não. Júlia, sabe o que é Essas bom coisas- de fazer essas coisas, tipo... Porque eu fiz todas essas loucuras numa era em que não tinha câmera em celular. Mas ninguém tinha celular, então ninguém tem registro de nada. De nada. Perfeito. Feitas as devidas apresentações, eu voltei para isso. Gente, ficamos 2 semanas paradas por causa do meu dentinho. Um dos meus dentinhos que resolveram se rebelar aqui. Para fazer canal, para arrancar incisos, coisas bem legais que eu passei. Mas eu preciso preparar algo especial, cara ouvinte. Eu voltei. Não, tu tava doente, cara. Para com essa porra. Eu sei que. Eu sei que muita gente, Hilda e Júlia, fica com o olha aí, o caderninho teu na dente mão para deu anotar problema por as causa dessas receitas. Para com essa suculentas porra. no cafezinho creme. Não, hoje vai ser leve. Hoje a receita se chama, anotem, por favor, café cremoso frame. Em que o café fica com uma textura bem cremosa e o seu sabor fica incrível. Eu tive que viajar de novo para Hacks para conseguir essa iguaria. A cremosidade inigualável vem da umidade dos velhinhos frame do City Tabre. Bora! Só aquela cervejinha. Vamos, Rilo de cafezinho cremoso. Mas vamos seguir adiante, porque vamos temos seguir muita adiante, eu tô de boa aqui pra seguir coisa para conversar sobre esse capítulo 17. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação naquele barraco que foi o 16º capítulo, chamado O Jantar. Não vamos não, que eu não lembro de nada. Casos de família. Grande Hildon, Júlia. A gente vai fazer uma breve recapitulação, porque eu gosto de barraco de gente rica. Não é porque eu admiro os ricos, não, né? Você vê que os ricos adoram fazer besteira, Quero né? que o rico se foda. Não é, mas é legal você botar uma pipoquinha. Sabe o que eu lembrei? Ficar vendo. Manda, Júlia. Do submarino. Eu também falei assim, exato. O cara tá entediado em casa, ele vai pegar a airfry dele aquática e vai ter gente dizendo assim, nossa, agora, você, gente, eu quero que bilionário. Bilionário é uma aberração social, nem deveria existir. Sim. Mas nesse capítulo sobre o jantar, né? Os ricos estão lá comendo as suas iguarias, discutindo a pomposidade, onde é que você fez isso. A gente vê que nesse jantar a gente é escancarado, e o Frank Herbert fala isso. O Frank Herbert, quando ele em alguns momentos ele fez, lançou, né, alguns discos, não que ele é cantor, mas é porque era tipo o que a gente ouve hoje em dia como audiobook, geração nova,
Antigamente era um disco. Hildon, o que é um disco? Meu Cara, Deus. inclusive É um eu sou um colecionador de físico. vinil, né? De vinil, Pronto, adoro vinil, a mídia vinil, pronto. acho... É porque, por Pronto. mais que tenha a qualidade de hoje do digital e tal, nada tem um grave, som. um soul baixo É de um verdade. vinil. Eu tenho minha vitrolinha aqui. Então, verdade. vinil é uma bolacha à base de petróleo. Ah, é verdade. Que é, E o Frank Herbert, ele é fazia, isso tinha aí muito mesmo. disso, cara. Tinha muito disso. Eu lembro quando criança, Pascoal, tinha os contos de fadas em forma de disquinho que a gente ouvia, era muito legal. As historinhas assim, Gente, olha, coloridinho. vocês estão A velhos, gente hein? tá super entregado. Cara, eu Os tinha velhos- um que era o Silvio Santos que contava a história. Caraca. É o Não Chapeuzinho tinha Vermelho. Tinha um pesadelo, não. Cara, você imagina assim, Chapeuzinho Vermelho levou, Chapeuzinho Vermelho Meu levou o Deus. lanche para a sua vovó. O Lobo Mal queria pegar Chapeuzinho, oi! Mas olha só, o Frank Herbert também Ai, Deus. lançou na época esse disco, que ele fazia tipo uma leitura de algumas partes específicas do livro Duna, e ele comentava, né? E a gente falou no jantar que esse era um capítulo do banquete, né? O jantar, que era especial, porque ele falava assim, cara, eu torço pelos Atreides, o Frank Herbert, né? Eu amo os Atreides, mas não se enganem, eles são tão elite, tão opressores, tão... Os bilionários aí sei lá. de novo aí, né? Isso aí, eles estão também indo para explorar, né? Eles só são um pouco mais éticos, mas eles estão lá para ganhar também, para usufruir. Um pouquinho. Menos o menino Paul, que é inocente ainda. Tem Tá tem bom. que- É que nem Succession. É, Você torce por gente. eles, mas você sabe que eles são horríveis. Você odeia eles. Eu amo o Succession, é muito muito bom, né? legal, é rinha É de muito rico, é bom. legal, é muito... Não, antes do Succession tinha um House of Cards. Que também é isso, cara. Você assistiu House of Cards e diz, pô, tô torcendo por esse cara, eu não acredito, não. Filho Mas é de porque uma o House of Cards mãe. tem a pegada da política, né? O Succession é rinha de gente coisa rica mesmo, e é muito mesquinha, bom. assim, coisa... Meu É, Deus. muito bom. Pronto, então nós resumimos o capítulo 16, o jantar é isso. É um jantar de gente mesquinha e rica, falando de superficialidades, tentando ganhar o máximo possível em cima dos outros, explorando quem não tem condições de ter alguma coisa. Pronto, é isso que é o capítulo 16. Mas é legal que a gente tiver algumas nuances, né? Por exemplo, tem lá o Dr. Kynes, que é aqui o fã, a nossa Júlia é fã dele, que ele mostra um pouquinho dos traços dele, ele já tá mais a favor dos Atreides, né? Ele tá comprando mais as ideias. Em determinado momento da conversa lá, a Jéssica fala que tem um sonho ecológico de transformar a Arrakis em um planeta esverdeante, aí ele já fica achando que é a profecia, que nenhum dos nobres fazia isso, pra você ver que realmente os Atreides tinham esse diferencial de ser um pouco mais conscientes de algumas coisas, né? E meio que conseguiu essa admiração do Keynes, né? E aí termina com o Duke tendo que sair do jantar, porque teve uma emergência, e termina o capítulo Paul se gabando, porque eles acharam aquele caleche que tinha sido roubado, né? Que acabou se destruindo lá a colheitadeira, porque não tinha um caleche. E aí o Paul fala, meu pai, quando quer resolver alguma coisa, ele faz na mesma hora. Os Harkonnen já deveriam saber. E aí a Jéssica termina, ele não deveria se gabar, porque Muito agora ele vai herdeiro, ter né? que dormir no porão. Vai ter que dormir no porão ali, escondidinho, com medo de algum ataque, né? E meio que a gente termina nessa situação. Tá? Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Grande Júlia, Notícias do Império hoje, gente. Cheia de notícias. Estou arrepiado. Arrepiado, né? Quase Inclusive, vai ter surpresa, né, Pascoal? Cara, foi surpresa.
Vai ter Vai ter surpresa. surpresa. E foi surpresa pra todo mundo hoje. Hoje, exatamente hoje, a gente tá gravando, gente, tá? Numa quinta. Ninguém sabia, né? Foi como diria o nosso príncipe do Ouro Negro, do Neida. Ninguém do Neida. Ninguém sabia. Por hoje nós estamos gravando dia 29 de junho, numa quinta-feira. O episódio deve sair numa sexta ou no sábado, né? Então vocês estão ouvindo. A gente, ninguém, nenhum canal, ninguém, né? A galera do lado de fora, o Secrets, o do Ninf. Não tá nem rolando evento, não tá rolando nada, né? Ninguém Marketing de milhões. Marketing de milhões, né? Começou o perfil oficial do Duna respondendo uma galera, aí o perfil oficial do AMAX escreveu as coisas sem nexo, e a pessoa ficou assim, depois ele falou, desculpe, eu exagerei no excesso de melange, aí você foi... A ideia, né, assim, que a gente tava imaginando, era que iria haver antecipação. A gente já falou isso aqui várias vezes, que Duna vai estrear 3 de novembro, e na outra semana entra The Marvels, que vai tomar todas as salas de IMAX, né? Isso é foda. Isso é foda. Então, assim, a ideia mais lógica era que Duna, pelo menos uma semanazinha, recuasse mais uma semana para ganhar 2 semanas de IMAX e aí conseguir um bom volume já nessas 2 primeiras semanas e mantivesse aí a boa média de público, né? E não foi isso ainda, né? Então a gente meio que foi surpreendido com o trailer. Cara, o segundo trailer de Duna saiu. O nosso Hildo está virgem, não assistiu o trailer. Quero guardar para vocês. Quer como fiz da outra guardar vez. pra gente. Talvez ele não consiga guardar numa live, mas no podcast com certeza. Mas, Né? com certeza, vamos Pode- atrás. Até porque, gente, inclusive, né, a gente, saudades estávamos de vocês. O nosso querido Pascoal, vocês sabem, ele estava adoentado aí. É porque ele foi se consultar com o Will e aí dá Cara, isso, né? eu não fui na empresa. Eu não fui na empresa. Como é que é o nome? Não, porque tem a empresa do Jason. É verdade. Tem a empresa do Jason, que é UE Empreendimentos Odontológicos. Eu não fui lá, cara. Então, se eu tivesse ido lá, talvez as coisas tinham sido melhores. Então, meio que meus dentes incisos e canais ao mesmo tempo, não façam. Mas eu tive que fazer, porque senão eu não conseguia dormir. E aí, desculpa aí por esse 2 semanas, mas realmente foi um negócio... Foi importante pra se recuperar. Gente, cruel. Eu tive que dormir com gelo, com uma bolsa de gelo na bochecha, pra ver se eu conseguia dormir, cara. Nesse nível aí, as duas. Mas estamos bem, então vamos voltando, vamos agora para essa vibe desse trailer. Olha, Hildo, quando você... Então, eu acho que... Quando você vê esse trailer... Vai ter. Cara, você vai ficar... Cara, eu acho que eu não vou... Como eu não vou... Já avisando, gente, vai ter live, né? Vai ter lá agora. sábado, eu estarei por lá. Inclusive, vou logo avisando, esse podcast vai sair sábado de manhã, então a tardinha vai ter Olha live. aí. Tardezinha à noite, já tá fazendo a live. Bom, infelizmente eu não vou conseguir participar, porque como aquela coisa, ninguém tava esperando o trailer. Ninguém. Foi do Neida mesmo, Neida. e assim, eu tinha já compromissos agendados. O Hilda vai então, pular infelizmente, não vou fogueira, participar. gente. Vai pular fogueira e vai... Sempre. né, vai pular fogueira e vai casar no casamento da festa junina. Não pode deixar de ir. Né? Vai estar lá. Mas olha, gente, realmente o trailer foi sensacional. A Júlia viu. A gente não vai falar muito aqui, só vamos falar mais na live e falar também depois no podcastzinho mais rápido, mais conciso. Eu sempre prometo que vai ser conciso. Eu tô rindo aqui de mim, da minha mentira. Eu tô falando e tô me lembrando do Yoe olhando assim pra mim, assim. Dizendo, você não tem direito de falar de mim, Pascoal. Você tá mentindo. Mas a gente vai falar todos os detalhes. Um trailer muito forte, muito impactante. Mostra a grandiosidade que vai ser esse Duna Parte 2. Villeneuve não economizou. Gente, vai ser um negócio incrível. E assim, vai ser realmente candidato a filho do ano. A filho do ano não, né? A filha... Eu tenho medo dessa história. Vai vir um filho aí? Será, Hildon? Ó, Hildon? Hildo. Não. Candidato a filme do ano. Com todas. Só se for você. Não, já era. Já. Navegadorzinho. Navegadorzinho! Ô, navegadorzinha! Olha a Júlia. Mas é isso, né? O trailer foi muito legal. A gente vai falar mais na live e depois num podcast especial sobre isso. A gente só agradecer mais uma vez o apoio,
agradecer também muita gente que perguntou se eu tava bem. Valeu aí pelo apoio. Pascoal, quem inclusive mandou mensagem pra mim, perguntando se você tava bem e tal, e foi a nossa querida Beatriz Villa, que participou aqui. E eu aproveitar também que ela tava super preocupada, porque você sabe o quanto ela fica esperando, né? Os episódios. Foi muito engraçado que a gente conversando, aí eu tava na loja, aí um cliente olhou assim pra mim e disse assim, ouviu, ele por acaso ou conseguiu ouvir o áudio, ele olhou assim, tá conversando com a Freia? Aí tu conhece a Freia? Aí a Beatriz mandou assim, não, Rildo, você não conhece a Freia é sua fã. Aí eu achei muito fofo. E inclusive, hoje, né, cara, que dia 29 de junho é dia do dublador. Então parabéns a todos os dubladores, parabéns, Beatriz. Pronto, e você ia contextualizar, né, meu querido? É, só isso, né? Que você acabou complementando, que ela é dubladora, ela faz umas vozes da Freia, né, da Bez. Aproveitei o ataque de oportunidade. Exatamente, mas é isso aí mesmo, né? Então, e também agradecer a todo mundo que apoia a gente lá no Catarse do DunaCast. Daqui a pouco a gente vai começar a soltar o Pix do DunaCast também. Se você não quer lá no Catarse, né, pra poder colocar o nome lá, boleto. Videozinho aí, ó. Segue o Pix. Segue o Pix. A gente vai ter um Pix do DunaCast, vamos começar a colocar aí. Aí fiquem à vontade se vocês querem apoiar a gente mensalmente ou de 2 em 2 meses, mas apoiem que é interessante para poder a gente manter esse programa semanalmente, que é muito, muito importante. Se quiser mandar R$3.500 errado, a gente Vou deixar meu Pix também, tá? E aqui não tá fácil. Segue o Pix. Aí na descrição tem o meu Pix, quem quiser. Aceitas Pix? Aceitas Pix? Mas olha só, vamos então para o nosso quadro tão esperado e tão elogiado, que é o Pitadas de Melange, grande Rio do Grande Júlia. Vamos aqui saber as dicas. Só que hoje eu quero também falar da pitada de melange. Porque eu fiquei de molho. Apesar que eu tive que trabalhar, só tive 2 dias de licença. Então tem material para algumas pitadas, né? Tem material para algumas pitadas. E eu vou dizer o seguinte, senhores. Eu segui o conselho do Jason e assinei a Apple R$16. Eu não tô nem fazendo propaganda aí. Dá um apoio aqui pra gente. Cara, Apple, que massa, que muitos seriados legais, Eu comecei reticente para assistir Fundação, né? Eu disse, não, todo mundo detonando Fundação, eu vou assistir. Eu não me lembro, porque eu li há muito tempo atrás, eu não me lembrava se eu tinha lido só o primeiro livro de Fundação, e aí agora eu me lembrei que realmente eu li só o primeiro livro, né? Então, e aí eu fui assistir a série. E claro, tem algumas mudanças, cara, mas eu vou ser sincero, eu assisti em 2 dias Fundação, uns 10 episódios. É muito bem feito. Obviamente, né? E aí eu sei quem é fã de Fundação. Gostaria que a essência de Fundação e muitas coisas fossem respeitadas. Eu entendo perfeitamente, porque eu, como fã raiz aqui de Duna, se o Villeneuve tivesse mudado muito, eu ia ficar muito puto. Mas eu, como não tenho essa relação tão íntima assim, eu tenho só admiração, né, pela grande obra de ficção científica e pelo grande escritor que é o Asimov. Eu curti muito a proposta da série. Tirando algumas coisinhas meio melosas, assim, o Salva Hard, que é meio... não é nem pela mudança de gênero, mas pela questão de um espacinho romântico meio assim. O restante me conquistou. Eu achei a questão do Império, que não tem no livro, que eles fazem 3 clones do Imperador, né? Um clone novinho, um clone assim, já adulto e um clone já velho. Que é muito legal isso, muito para representar, muito bem feito, os efeitos especiais também muito legais, os atores muito, muito bons, né, muito legais. E, então, o cenário lindo, fotografia muito bonita. Então, assim, vale a pena, é uma boa série de ficção científica, me surpreendeu porque eu fui pra... A galera tá detonando, muito bem feita mesmo, figurinos lindíssimos, muitos figurinos legais. Então, assim, é um universo incrível, né? Então, vale a pena, assim. Se você é leitor de Fundação, né? E você é apaixonado por Fundação, obviamente você vai ter suas questões aí, mas quem não leu ainda pode ir tranquilo
e assistir, que vale a pena. Eu assisti 2 dias e eu não conseguia parar de assistir. Então essa é a minha pitadas de melange lá na TV Apple. Você assina, tem lá Fundação, a série de ficção científica. Vamos passar. Manda o login. Pronto, Usar. eu vou mandá-lo aqui. Vou passar aqui para ele, que quer o meu login. Ele também já passou o login dele para mim. A gente troca muitas coisas íntimas, né, Hilda? Exato, a gente... Você aí que tá ficando meio... Vou sair, Não se preocupe, né, não, Júlio. Se você quiser, ver uns anime aí, fala comigo que eu te mando no Crunchyroll. Rapaz, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Mas vamos para a pitada de Hilda. Opa. Será que hoje ele vai fazer só uma mesmo? Cara, vou fazer só uma, mas eu quero indicar pra vocês o seguinte. Antes de trazer a minha pitada, lógico que eu vou roubar no jogo. Eu quero que vocês visitem e curtam lá, sigam a página do Instagram e todas as páginas que esse homem maravilhoso tá, que é o Damora. Eu sou muito fã da arte do Damora. O Damora ele ficou conhecido muito por fazer os quadrinhos lá fora dos Power Rangers, né? E atualmente ele tá ilustrando um quadrinho que eu acho muito legal, que é Batman Superman World's Fitness, seria os melhores do mundo, né? Ela ficou inclusive os melhores do mundo. Eu amo o desenho do Damora, acho fantástico, mas por que eu tô falando do Damora? Em dezembro do ano passado, o Damora fez uma capa que Panini, por favor, traga essa capa pra cá pro Brasil. Que é uma capa de Natal e tem o Batman e, na verdade, tá o Super-Homem cantando com o Paul. O Paul McCartney tá na capa e tá lindíssima essa capa do Damora. E agora, em homenagem a... que ninguém fala de outra coisa, porque o filme do Flash não é o filme do Flash, né? É o filme do Batman com Superman e Nicolas Cage. Que é isso que importa. E ele fez uma capa de um Nicolas Cage meio Superman aqui, que é maravilhosa. Então, vão lá no perfil do Damora, @Damora. Deixa eu ver se só o Instagram dele é esse mesmo, pra não dizer no Instagram do Damora errado. Mas a capa é maravilhosa. Ó, é Dan_Mora_C. Dan_Mora_C. O Damora é maravilhoso, então curtam lá. E a minha dica de hoje também vai ficar no universo da DC. A gente fala muito sobre as referências, as similaridades de Game of Thrones com Duna, né? Como o George Martin deu se esbaldou naquele universo. E eu curto muito o universo capa-espada, né? Então imagina se esses heróis, os heróis da DC, Batman, Superman, Arlequina, estivessem em um universo medieval. E é isso que a gente vai encontrar em Batman, Superman, Cavaleiro das Trevas de Aço, volume 1. Se eu não me engano, vão ser só 2 volumes. É escrito pelo Tom Taylor. Tom Taylor ele ficou muito conhecido pelo Injustice, né? Ele escreve, foi quando ele desponta, né? Ele faz os roteiros. Ele, inclusive, tá escrevendo a fase atual do Asa Noturna, que é maravilhosa, com os desenhos do Bruno Redondo, que eu amo de paixão. Eu acho assim, tá muito bacana. E o desenho é cara, ela é muito talentosa, a arte dela é muito bonita, que é a Yasmine Putri. Então, é um épico, né? Imagina se o Superman tivesse caído na Terra em um universo medieval. E todos os personagens estão nesse universo. E existe o Game of Thrones, né? Existe a Guerra dos Tronos. Porque se existem castas de poder, óbvio que vai existir. A gente vê isso muito em Duna, né? Sim. E o Batman, né? Ele é um personagem que é como se ele fosse um vassalo da Casa El. E ele tem o clã dos Robins dele, a Arlequina, óbvio, que ela é o bobo da corte, mas ela é maravilhosa no quadrinho, sabe? Porque ela é meio que a consciência do Batman, né? Tem uma cena muito engraçada, né? Que ela começa a dar conselho, né? Aí ele disse assim, eu não me importo com o que você tá falando, né? Aí ela disse, não, mas é meu trabalho, eu tô aqui pra aconselhar você. Não, você tá aqui pra fazer malabares e fazer as pessoas rirem. Aí disse, mas o conselho é um plus. Então eu super indico, cara. Tá fácil de achar. Vão ser 2 volumes só, fechadinhos. Batman, Superman, Cavaleiro das Trevas de Aço. Saiu pela Panini, encadernadozinho capa cartão. Fácil de achar, vão ser 2 volumes. Leiam, porque o roteiro tá muito rápido, muito sagaz, muito divertido. Pra quem curte esse universo de capa-espada, de
e problemáticas de governo, né? Guerras iminentes. Cara, tem uma página linda com a irmã do Superman, do Kal-El, e a Diana, que elas são namoradas, e a cena é lindíssima, cara, lindíssima. Então, eu só indico, vão ser felizes. Repita a sua indicação. Legal. O nome. Vamos lá, gente. Batman, Superman, Cavaleiros das Trevas de Aço. Panini. Panini. Patrocina a gente, Panini. Ai, seria lindo. Patrocina a gente e traz os quadrinhos de Duna, né? É verdade. É verdade. Vamos agora, obviamente, ouvir a pitada de melange da Júlia. Júlia, por favor, o que é que você nos traz? Então, tava pensando aqui em abrir meu Apple TV pra ficar no tema aí do Pascoal. Olha que povo rico! Olha, mas Apple TV tá valendo mais a... Apple TV tá... Manda o login. Vou deixar aqui no chat. Apple TV tá valendo mais a pena que outros streamings aí, vermelhinhos, sabe? Tem muita coisa boa que eu quero ler lá, viu? Que eu quero assistir lá. Gente, sério. Então, a minha são 2 dicas. Elas... Ted Lasso é lá, né? É. Eu preciso terminar Ted Lasso, é muito bom, gente. Severance é de lá. Assistindo. Que série boa. É ótimo. Eu adoro coisa de invasão alienígena, né? Adoro. E tem essa série que ela é antiguinha, tá pra sair a 2ª temporada, nunca sai. Mas é Invasão o nome. E eu adoro essa série. Acho muito legal. Tipo, ela é meio... As pessoas acham que é meio devagar, mas eu gosto. Eu achei ela muito bem construída, assim. E, enfim, fica a dica. É muito boa, invasão alienígena. Com um pouquinho de mistério, né? Como sempre. E minha segunda dica é também uma série que é mais novelão, assim. Novela das 7. For All Mankind. Também é da época. Gostamos. Que é sobre isso. Que é sobre se a Rússia tivesse ganhado a corrida espacial. Que legal! E daí é um plot, assim, em torno... Começa com esse plot, né? E daí... Acho que tem 3 temporadas, se eu não me engano. Mas é bem novelão, assim, sabe? Os astronautas que casam e depois separam, enfim. Mas é legal, é legal. O Rio demais. não perdia a adoro Maria novela. do Bairro, por que ele não pode assistir? História do destino, Clone, Repita olha aí. as suas 2 pitadas de melange. Beleza, gente? Então, Invasion, ou Invasão, e For All Mankind. E as 2 estão na Apple TV. Júlia, eu sou igual a Show você. de Eu adoro série de invasão alienígena. Tem uma série merda. Adoro. Uma série muito ruim, muito mal feita, que eu amo de paixão, que é do Sci-Fi. Só pra você ter ideia, né? O Sci-Fi faz aquelas coisas bizarras. Meu Deus. Já fez a série de Duna. Fez a série de Duna. Então continua reforçando, faz série merda. Cara, Foi Fallen mesmo. Skies é uma série que é mal feita. O elenco parece que saiu da Malhação. Mas eu adoro, cara, adoro. Pascoal, o mais. Ó, só pra você ter ideia, o fodão, o badass da série, o cara que é o líder, é um professor de história. Eu acho que tu tem uma identificação. Cara, é muito boa essa história, bicho. É muito boa essa série. Vejam, Fallen Sky também. Olha, outra dica aí. Pronto, vamos lá. Encerrado o nosso quadro do Pitadas de Melange, encerrado Notícias do Império, vamos para a análise do capítulo 17, Bene Gesserit versus Mentat. Grande Hildon, grande Júlia, vamos para esse capítulo 17 que continua o barraco.
vamos ver mais barraco nesse Casos de capítulo. família. Casos de família, Grande né? família. Essa Bem família é muito família. unida. Essa família é muito Muito bom. unida. Olha só, a gente vai começar, claro, pelo excerto inicial desse capítulo, em que fala, Hildon já leu de forma sexy, agora eu vou ler de forma mais tranquila, né? Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais. Cara, e aí a gente vai conversar só um pouquinho, porque isso aqui tem tudo a ver com o livro todo, né? E aí o Frank Herbert também acaba fazendo uma crítica mesmo também de tudo, né? Da nossa vida, né? Então, quantas vezes a gente não acaba tendo que odiar ou se afastar de determinadas pessoas ou grupos, porque onde a gente nasceu, onde a gente vive, nos foi ensinado que não se pode ter nenhum tipo de relação com aquela pessoa, ou pior ainda, às vezes é nos ensinado a odiar aquelas pessoas, porque muitos, né, de várias formas, né? Então aqui é o que ele fala sobre isso, né? Então é um pouco que a gente está vendo aqui com os Atreides, né? O Duque Leto tá numa disputa aí com os Harkonnen por um feudo, é uma disputa que já vem aí gerações, e se for bobear, assim, eles mesmos não têm mais essa questão pessoal do que aconteceu há várias gerações. Eles só têm a raiva e o ódio que é cultivado a cada geração, e eles acabam se... Hildo e Júlia, parece aqueles dois cachorros que estão no vidro, assim, separados por um vidro. Você começa a latir com raiva, assim, um do outro. Aí quando você tira ali o vidro ou o portão, eles ficam olhando pro outro e não sabe por que estão latindo com o outro, né? Tendo raiva um com o outro. E às vezes na nossa vida também, né, pessoal? Às vezes a gente acaba... a gente tem nossas influências, óbvio. Então, nós vivemos em instituições, né? A primeira, assim, a básica é a família. E se tem alguém que é nosso pai, nossa mãe não gosta, obviamente, na grande maioria dos casos, principalmente quando a gente é mais novo, a gente vai criar uma raiva, um abuso daquelas pessoas e um pré-julgamento antes mesmo de saber realmente o que aconteceu. E talvez até o nosso pai, nossa mãe ou nossos familiares estejam errados e a gente está ali indo na onda. Mas é muito, muito marcante, né? Esse pequeno excerto, Hilda e Júlia. Concordo com tudo que tu falou. Eu acho que, na verdade, pensando, eu já li Duna algumas vezes e é muito legal a gente ler e daí reler esses excertos com, tipo, um contexto, sabendo o contexto do livro, né? Sabendo o que vai acontecer. Porque tu vê que tem tudo a ver com a história, sabe? Basicamente é uma história de gerações, de família, de... Você tem que levar o legado do seu pai, porque sim. Porque sim, sempre foi assim. Então tem que se continuar sendo assim, sabe? Isso. E é isso, dá pra fazer muitas analogias e essa violência sem sentido que vai carregando, que vai ficando, e até que alguém quebre o status quo dessa situação, né? Não, é engraçado isso, né? Porque a gente até já trouxe até alguns exemplos de obras que eu adoro, né? O quanto essas obras elas trabalham justamente, né? E muita gente acaba se empolgando com isso, com a violência, né? Com a guerra, com as problemáticas que a guerra traz e tal. Mas às vezes essas histórias elas são sobre a quebra do ciclo da violência, né? E o quanto quebrar esse ciclo, né? O quanto esse entendimento de que o basta, ele é muito difícil. Ele é muito difícil porque você tá o tempo inteiro como um animal acuado na defensiva, com medo dos seus inimigos, com medo de cada passo que esses inimigos vão dar, né? E você acaba agindo na violência por proteção, por exemplo, mas aí você está só alimentando cada vez mais esse ciclo, né? Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que e a gente infelizmente vive numa época em que parece que a violência, o falar de forma virulenta, o desafio, né, a bravata, o gritar alto é sinal de que a pessoa deve ser respeitada, é isso mesmo, né? Então, assim, não se vê outras formas civilizadas de resolver situações, né? Você resolver de forma civilizada não quer dizer que você vai resolver sempre com o coraçãozinho na mão, né? Você ser civilizado também é ser duro, é ter decisões difíceis.
Mas não precisa ser sempre com violência ou com desdém ou deixando as pessoas de lado. Mas voltando aqui ao nosso capítulo, a gente vê que é uma continuação do capítulo anterior, que foi o jantar. A gente viu que eles foram todos dormir, tipo, num local mais protegido, né? Porque eles ficaram com medo de algum ataque Harkonnen. Então todo mundo foi para sua toquinha. E aqui, de uma hora para outra, mais ou menos 2 da manhã, Lady Jéssica é acordada. Ela acordada com vários gritos, né? Um tumulto, e ela não sabia o que era. Então ela se levanta, obviamente, meio que nervosa, né? E fica logo pensando, bom, será que é um ataque dos Harkonnen, né? E aí, ao se levantar, ela vai e verifica alguns monitores. A gente às vezes esquece que Duna não tem inteligência artificial, mas tem tecnologia, né? Então a Jéssica tinha lá todos, tipo um Big Brotherzinho dela, tinha várias telas acompanhando as câmeras em todo canto, o que é que estava acontecendo, né? E a primeira coisa que ela fez foi verificar esses monitores para saber onde é que estava a sua família, o Paul. O menino Paul estava dormindo, sonhando com a Chani, né? Só pode ser, né? Porque ele tem sonho com essa mulher Fremen. Mas a Jéssica foi procurar o Duque e não achou, né? Então o Duque devia estar resolvendo algum problema, então meio que ela ficou preocupada. E aí ela saiu apressada do quarto, começou a ir bem rapidamente, e nessa ida nos corredores, andando rápido, já preocupada, ela ouve alguém gritar assim, né? Ah, chama o Dr. Yue! E aí a gente sabe, como leitor, que o Dr. Yue vai aprontar. Então a gente já fica preocupado quando começa esse capítulo. Será que é agora? Será que é alguma coisa relacionada com o Dr. Yue? Mas na realidade a Jéssica fica preocupada com o próprio Duque, né? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o Duque tá doente, né? O que é que tá acontecendo? E aí, quando ela chega, ela tá com a seguinte cena. Ela tá com de um lado estava Mapes olhando friamente para o Idaho, Duncan Idaho, Momoa, o my boy bêbado, Meu Deus, muita história de bêbado isso aí. Cara, Que cena. muito caidaço lá. E o mais engraçado é como eles falam aqui da Mapes. Lembre-se que a Mapes não organizou o jantar, né? A gente ficou naquele negócio. Por que a Mapes não estava? Ela designou uma outra governanta. Mas agora ela estava lá. Ela estava com seus pés, Hildo e Júlia, estavam enfiados em botinas desamarradas. Imagina a Mapes acordando no meio da noite, andando com aquela chinelão, slap, 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 né? E olhando assim pro Idaho e dizendo, cara, eu dormindo, fui acordado por causa desse bebum, e eu tô aqui, né? E a Jéssica fica assim aterrorizada, diz, poxa, grande mãe, ele está bêbado, né? Que é uma coisa assim que a gente vai até comentar um pouco sobre por que o Duncan está bêbado, né? Porque parece que não era algo muito comum. E aí o Duncan, aí da Momoa, né? O my boy, tava do lado de fora lá do castelo lá de Arrakina, como a gente falou nesse instante aqui, botando boneca aqui como no Ceará, fazendo uma arruaça, né? Eu matei não sei quem, eu matei pelo Duque. Aquele bebê que começa a contar as histórias, né, do que fez na vida. E os soldados Atreides tiveram que tirar ele lá de fora, né? Porque, tipo assim, cara, a gente teve que tirar ele de lá, porque imagina como é que ia ficar a gente aqui, iríamos ficar com má fama, né? Então eles têm uma ética Atreides, né? E aí não seria interessante. E aí o Hildon, o Momoa, o Duncan Idaho, ele saiu para vigiar as damas, aquelas acompanhantes que estavam querendo seduzir o Paul no jantar. O Howard disse, vai lá para ver o que é que elas querem, né? E é interessante que sempre ele é requisitado para vigiar as damas, é falado aqui no início. Isso que vai ser repetido depois num tom mais afrontoso, né? De início era porque ele estava fazendo o serviço dele para os Atreides, né? E a Jéssica meio que fica assustada porque ele está bêbado. Eu vou dar uma resumida nessa situação. Eu quero que vocês falem um pouco dessa bebedeira do Idaho, né? E aí
Ela tenta fazer de alguma forma com que ele acorde, desperta, toma um cafezinho, toma aqui um cafezinho, você melhora. Ele não quer, aquele negócio de bebo, né? Eu não quero, né? Deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu fazer alguma coisa na minha vida, né? E aí começa, matei mais de 1000 homens para o Duque, né? Só queria saber o que eu estou fazendo aqui. Não dá para viver debaixo da terra, não dá para viver em cima da terra. Que raio de lugar é esse? O maldito sol é forte demais, nada tem a cor certa, está tudo errado. Cara, essa cena, Duncan Momoa, my boy, está ouvindo Doente de Amor. Procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite, tinha uma boate aqui na Zona Sul. Com a dor do amor, ou do amor, e a gente cura. Cara, é muito bebo que saiu de um bregão, sabe? Que tá sofrendo. E Jéssica vai tentar, no primeiro momento, né, conversar de forma civilizada. Mas não consegue se conversar de forma civilizada. Agora eu vou ser contraditório. Não consegue se falar com um bêbado, com um bebum, não tem como. Ela tenta oferecer uma xícara, ele não aceita. E aí, nessa discussão, ele solta a pérola, né? E que não confia, não obedece uma maldita espiã Harkonnen, né? Então meio que então ela cai a ficha dela. Por que estava acontecendo isso? Começa a ligar os pontos. Mas antes de a gente ir para essa parte mesmo aqui, eu ainda acho que é paixão enrustida. Pois é, talvez, né? A Jéssica é linda, linda demais. Mas vamos aqui para essa questão mais da bebida do Duncan, né? Por que ele tá bem? Porque a grande questão aqui, nesse primeiro momento, é a surpresa de um dos maiores espadachins do Império, de um cara que tem um poder de estratégia, um cara que foi escolhido para ser o representante dos Atreides com os Fremen, que não é uma coisa fácil, né? Teve acesso a um Sith, entrou lá, fez amizade com o Stiglo, que é um líder Fremen. Isso não se consegue de forma fácil, não se consegue. Lembrando que o Duncan está ali como se fosse um Fremen agora, né? Lembre-se que ele tentou salvar um Fremen e morreu, e aí foi feita a troca, né? Tipo assim, ele agora ele serve a 2 senhores. Ele tem até a adaga dele, Ele tem né, até a adaga crise. Então, assim, o cara é muito... sabe fazer as coisas de forma correta. E ele sempre fez esse serviço de acompanhar seus acompanhantes, não só pela galhofa, né? Mas para poder extrair também delas, não só elas extraírem dele algum tipo de informação. E ela tá preocupada, né, gente? O que é que vocês acham? O que é que tá acontecendo para que o cara comece a beber muito assim? O que é que tá acontecendo? Cara, eu acho que é um momento, né? Um momento... esse guerreiro que ele teve que se colocar num lugar de desconforto, né? Pela casa que ele cuida, que ele jurou lealdade, né? E ele desconfigura tudo que ele é em proteção dessa casa. Só que ele deve estar recebendo manipulações, deve estar recebendo informações, e a gente sabe muito bem de quem, para achar justamente isso de Jéssica. Ele tá atento, só que ao mesmo tempo ele tá se sentindo inútil, né? Acho que nesse momento Duncan se sente assim, cara, não adianta. Essa mulher, eu desconfio dessa mulher, mas essa mulher ela tem o Duque, o meu Duque também, que existe essa relação deles dois, né? O meu senhor nas mãos. Sim. Então ele se sente inútil. Cara, às vezes é o caminho, né? Eu vou encher a cara porque eu sou inútil do caramba, não tenho o que fazer. E eu acho que existe alguns sentimentos reprimidos também, sabe? Que ele não consegue entender dessa relação dele com a Casa Atreides, com a própria relação dele com a Jéssica, né? É até mesmo uma traição pesadíssima, né? Ele se sentir traído de várias formas. E Júlia, também tem uma outra coisa, né? Ele fala uma coisa aqui bem interessante. Ele fala assim, não dá para viver debaixo da terra. Quando ele fala que não dá para viver debaixo da terra, é porque ele estava vivendo no Sith, né? Então, assim, então tu imagina, ele tá lá num planeta, todos os Atreides, um planeta paraíso. Abundância de água, comida, é o lar deles.
é onde eles têm a identidade deles. Então eles são obrigados a sair de um planeta que eles amavam e vir para um planeta que eles sabem que só é disputa, briga, risco de morte a todo Perdeu momento. a identidade, É né, a cara? identidade. E aí ele vem pra cá, Rio de Janeiro, ele vai pro City primeiro, pro Siete dos Fremen. Os Fremen moram debaixo da terra. Então não é uma vida fácil. E aí ele fala, pô, não dá pra viver debaixo da terra. Então ele viu como é que os Fremen vivem. Então pra ele foi uma coisa sofrida de uma certa forma. Não dá pra viver em cima da terra, né? Porque ele fala assim, o sol é forte demais, não tem a cor certa. Porque o sol em Arrakis é branco. A luz é leitosa. Né? Então, o céu é escuro de dia, assim, de um tom escuro. Então não tem cor. É só aquela imensidão. Então, assim, não tem nenhuma variedade. Então os caras estão completamente assim, desnorteados, assim, do que eu tô fazendo ali, né? O que é que eu tô. O que eu tô fazendo, né? Por que trouxe a gente pra cá, né? Por que a gente tá... Então ele está sentindo a mudança. Não, ali não é uma mudança de casa de praia, de férias, que é uma coisa passageira. Não, eles se mudaram, eles abandonaram Cálida e vieram para um planeta, Né, cara? Pra outro planeta, outro completamente planeta. diferente. Pô, gente, imagina você morar na praia e te mandarem pro deserto do Saara, sabe? É isso, gente. É uma loucura, assim, tudo que você conhece você vai ter que reaprender e daí você tem que ter uma certa... Oi? Não, e fora também, imagina, né, Júlia, ele é um guerreiro de elite, de um clã, de um ducado, e ele é enviado pra viver usando um traje que filtra as fezes dele, a urina dele. É humilhante, né? Ele, apesar de ter uma ética moral, né, do guerreiro muito, muito específica, queira ou não queira, bicho, ele tava vivendo uma situação muito confortável. Sim. E de repente tudo isso, todo mundo saiu do seu lugar de conforto. Menos o Duke, menos a Jéssica, menos o Paul. Né? Todo mundo ali em volta está numa zona de desconforto. E é legal porque assim, o Duncan, ele é o cara, ele é o guerreiro que todo mundo quer ser. E o cara caiu na depressão, começou a beber. Isso lembra muito na época da Revolução Industrial, quando começa a fabricação, as fábricas, né, fazendo os carros, com o Harrison Ford, aliás. Não, Harrison Ford é o ator. Ai, meu Deus. É o Henry Ford. Henry Ford. O Henry Ford, ele faz lá o Fordismo. Eu tô pensando no Indiana Jones. Quando a gente faz quando ele faz o Fordismo, os trabalhadores eram mais acostumados com a questão do campo, eles foram jogados numa cidade. Né? Eles mudaram completamente a forma da vida deles, dos hábitos, que era de uma agricultura, né? De seguir as leis da natureza, e ali a lei da opressão da máquina, do relógio, do apito da fábrica. E esses caras que começaram e foram para cidades lotadas, sujas, sem nenhum tipo de coisa bonita para se ver. E o que aconteceu? A galera começou a cair na bebedeira, né? Era o único momento para esquecer um pouco aquele sofrimento, era a bebedeira, né? Então acho que até certo ponto relacionado um pouco isso também, né? Com o que a gente vê aqui com o Duncan. E acho que também, como você falou, né? Essa coisa dele achar que a Jéssica tá atraindo e tá fazendo plots aí pra destruir tudo e tal. Acho que ele se sente, tipo, pra que eu fiz tudo isso, sabe? Tipo, pra chegar a essa bruxa aí e destruir tudo e ficar falando coisa pro Duque, ou sei lá o que ele tinha na cabeça, mas, tipo, sabe, como se fosse pra nada, entendeu? Tudo que ele fez, todos os sacrifícios, deixar a casa dele, o lar dele, querendo ou não. E pra nada, sabe? E essa é uma coisa que ela vai ficar matutando, por que ele tá bêbado? É uma coisa que a gente vai ver, porque esse capítulo aqui ele é dividido em duas partes. A gente tá terminando a primeira parte, que é essa discussão com o Duncan e da Hope, que ela descobre que, na realidade, o Duncan tá espionando ela, tá achando que ela é uma traidora. Né? E um segundo momento vai ser a conversa da Jéssica com o Tuffy Howard, que é o cara que acha que a Jéssica é traidora e por isso que tá fazendo isso. Mas, só para finalizar aqui a situação do Duncan aqui com a Jéssica,
Cara, tem uma cena aqui, eu quero que você... O que é que vocês acham dessa cena? Gente, olha só. Quando o Duncan Darrow, bêbado, né? E aí a Jéssica dá um tapa na cara dele pra ver se... vamos ver se ele acorda pra realidade, né? E aí quando ela dá um tapa na cara dele, o Duncan meio que acorda pra realidade e ainda solta que ela é uma maldita espiã Harkonnen, né? Mas quando ele fala isso, ele fala assim... Lançou um olhar para Yue. O médico baixou os olhos, né? Não, na realidade ele falou, não recebo ordens de uma maldita espiã Harkonnen, e aí o Yue se impertigou e virou-se para encarar a Jéssica. Cara, imagina o Yue, que é o verdadeiro traidor, vendo aquela situação. Parece aquele joguinho, como é naquele joguinho, Hiro, que você não sabe quem é o traidor e fica todo mundo se acusando, que é o que tem os bichinhos coloridinhos, espacial. Among Us, né? Among Us. Exatamente. Então o Yue tá olhando assim e diz: tá achando que é ela, traidora. Opa! Eu escapei dessa situação. Imagina, como é que deve estar o Yue nessa situação aí, Hiro? Yue, ele tá. Tipo. Ele tá desconfortável, óbvio, porque os caminhos que ele vai seguir são extremamente. São dolorosos pra ele, assim, apesar de eu achar ele uma figura deprimente, né, ele é doloroso, no fundo é doloroso, e ele só faz porque ele não vê, é isso que eu falo por ele ser deprimente, porque ele não vê saída, ele não vê outro caminho a não ser a traição, só mostra o quanto ele não confia, né, no clã dele, no ducado dele, no duque dele, ele só vê o que tá ali à frente dele. Então, nesse momento, é como se ele dissesse assim, ok, posso dar continuidade ao meu plano, porque, de certa forma, ele tá um pouquinho seguro. Sim. Agora que você falou isso, Hilda, é bem, muito, muito, muito importante o que você falou. Ele não consegue perceber algo maior. É exatamente o que a gente vai ver depois, a Jéssica falando pro Tufi. Que ele também não tá conseguindo perceber algo maior. Ele tá naquela questão pessoal, ele colocou uma coisa pessoal ali como meta e não consegue. E, Júlia, tem uma coisa também interessante aqui no Dr. Yue, que aí o Hiro falou perfeitamente, apesar de que realmente eu também não concordo, é óbvio que eu fico brincando que ele é um revolucionário do amor, pelo amor. Tá bom. Mas, quando o Dr. Yue aparece aqui, a Jéssica nota lá vem o Dr. Yue todo arrumado, mas extremamente pálido. Chega a tatuagem, né, que coloca ali o condicionamento imperial, ela parece que tá um destaque, como se fosse assim, de tão branco, de tão pálido que ele tá. Então, a gente vai vendo essa decomposição mesmo do Dr. Yue, capítulo a capítulo, né? Então, assim, a traição também não é algo fácil, né? Até quando você, não sei, você faz alguma coisa ruim, assim, você sabe que é ruim, que vai machucar alguém, que vai prejudicar alguém, você fica mal, você sabe? Eu acho que é físico mesmo, às vezes. Então, como você falou, ele tá definhando, assim, porque ele tá vendo tudo aquilo se desenrolar e ele sabe qual vai ser o resultado, mesmo que ele meio que não quer admitir pra si mesmo, e aquilo corrói ele por dentro, né? Então, é uma coisa física mesmo, assim, que ele sabe o que tá acontecendo e ele fica incomodado, ele não consegue nem, assim, esconder fisicamente. E aí o desfecho desse encontro aqui da Jéssica com o Momoa, que ela pega a xícara de café quente, joga na cara dele, manda esse bebum ali ficar preso ali em qualquer quarto ali, até ele recuperar a sobriedade dele, e ela diz o seguinte: tragam-me Tufi Howard, aquela máquina obsoleta, antiquada, chamem aquele mentate pra me conversar com ele. Pense aí, né? E aí a gente passa por uma outra sessão, uma outra parte desse capítulo, e aí os guardas ficam meio que nervosos, né? Até o Yue fala assim: a senhora não quer descansar? Amanhã a senhora fala: não, vou resolver isso hoje. Voltem para seus aposentos, deixe-me cuidar disso do meu jeito. Essa mulher não erra. Essa mulher
Ela bota esse bando de Não, macho não. burro E no ela fala só bolso. assim: Ah, vocês não estão querendo chamar? Vocês querem que eu fale diretamente com o meu Duque? Vocês querem que eu incomode, que eu tire ele dos afazeres dele para resolver isso? É isso? Cara, Muito então bom, os caras muito bom. mesmo que. Né? Não, não, com certeza, vamos lá, né? E aí, gente, olha só. É só o meu lindo, lindo, lindo sair que tá tendo todo esse barraco, Hildon. O Duncan Olha aí, que bebo. É a absurdo. Jéssica agora no quarto com a se matando com o Tufi Hall. Já pensou? O Duque lá resolvendo as coisas, voltava, tava todo mundo morto na sala, né? Todo Seria mundo bom. morto, porque todo mundo brigou e ele não sabe por que foi. Só a Jéssica sentada no trono. Mas pronto, aí você falou isso. Aí ela vai lá pro quarto, pros seus aposentos, né? Ela vai lá e ela disse, né? Vai esperar, ela se posicionou, colocou lá uma poltroninha fofa, antiquada, né? Posicionou de modo a não perder a porta de vista. Lembra que o Tufi fala sempre? Nunca fique de costas para uma porta, né? E ela fica aguardando e ela diz assim: agora que venha ele. O que tiver de ser será, e preparou a maneira Bene Gesserit para a espera, reunindo paciência, poupando suas forças. Gente, você esperar a maneira Bene Gesserit é um negócio aterrorizante, ela está preparada para tudo ou nada. Não vai ser uma situação fácil, não vai ser algo assim. Não vai ser de boas, né? Não vai ser de boas, né? E aí ela, rapidamente o Tufi chega. O Tufi chega, viu que o negócio. E o Tufi ainda fala assim: maldito Idarro, né? Aí Idarro deu com a língua nos dentes, né? Falou. Como é que eu vou falar agora? Cachaceiro desgraçado. Como é que eu vou salvar essa situação? Mas vejam como o clima é tenso, né? Quando o Howard, Tufi Howard, entra na sala, a Jéssica percebe, né? Que sua pele curtida, parecia levemente amarelada à luz da sala, e havia mancha grande e úmida na manga do braço dele que usava o punhal. E ela sentiu ali o cheiro do sangue. Tipo assim, o Tufi chegou com a manga meio que acabou de ser lavada do sangue, tipo dizendo assim, cara, eu acabei de matar um, para matar outro. Para matar você por um pulo, o que é que vai acontecer, né? E aí Hildon e Júlia começa o diálogo educado. O que a preocupa, Milady? Hildon, e a patroa diz logo: não banque o desentendido comigo, né? Vamos. Ela já manda logo o pau no seu cu. E aí ela solta logo, né? Ela fala assim: você é um agente infiltrado dos Harkonnen, né? E aí ele meio que se levanta lá, meio que com ódio, né? Porque ele realmente odeia os Harkonnen. Ele pula da cadeira com o rosto carregado de fúria. E aí a Jéssica nota que realmente ela respirou fundo porque ela estava ali esperando que o Tufi talvez estivesse também traindo, né? Para você ver como a neura tá grande, Hildon. Todo mundo pode trair, né? E, Júlia, o plano dos Harkonnen tá funcionando, né? Eles estão colocando Atreides contra Atreides. Um contra o outro, né? É isso, o plano perfeito, né? Que um fique desconfiado do outro e um fique... Querem até que mate. Legal se matasse um outro, porque... seria... Essa noia. Dinamitando a situação, né? Mas o Tufi também ele não deixa as coisas fáceis, né? Porque ela fala assim, ela até tenta, agora eu sei que você continua leal, meu Duque. Estou preparada para te perdoar, né? E aí ele responde, Rido, na cara de pau. E o que há para perdoar? O que há para perdoar, Milady? Não tô entendendo. Que Zé nojento. Não gosto dele. A patroa querendo suavizar a relação, né? E ele vai lá, né? E aí a Jéssica fecha a cara, fala aqui, né? E aí ela pensa assim, cara, devo usar o meu trunfo? Porque a gente lembra que a Jéssica tá grávida, gente. Gente, a Jéssica está grávida. Então, nesse momento, se ela dissesse pro Tufi que estava grávida, esperando o filho do Duque, era uma explicação perfeita. Como é que a mulher grávida vai matar o pai do pai, né? Vai querer... Do filho da filha, não sei o que será. O que será, né? A gente não sabe ainda, né, Júlia?
Então Whatever will be. E é interessante, Júlia, que assim, a Jéssica, eu sei que a Jéssica ela é muito independente, tanto que ela decidiu ter uma filha, né? Que é massa isso, né? Ela não pediu permissão ao Duca, vamos engravidar? Não, ela quis engravidar, né? Mas ela fala assim: eu não vou falar agora pro Leto, porque isso só vai complicar a vida dele, vai distrair, né? No momento que ele precisa se concentrar na Tá no meio de uma sobrevivência. guerra aí? Tá no meio de uma guerra? Melhor não trazer esse... Mas, Júlia, vamos perguntar pra Júlia. Por que tu acha, assim, que a Jéssica decidiu, no meio de uma guerra, conceber uma criança? O que tu acha que passou na cabeça dela? Porque ela tava afim, não sei. E se tu pode quando você quer, eu posso quando eu quero, meu. Eu posso. Pascoal, chama tesão, tá? Ela que... Me diga, porque eu eu sei. Eu vou dizer por quê. Mas eu tenho. Chama-se legado. Cara, tesão existe. Porque você olha um homem como o Duque Leto, que é lindo, lindo. Não tem como, cara. E é claro, ele também olha... Mas, Pascoal, acima de tudo, é legado, cara. Ela sabe que o que vai vir, o que está por vir é complicado, é difícil. E ela sabe o quanto o próprio Duque, tudo que ele fez hoje em dia é pela família, né? Isso. Tanto que o único momento em que o Duque perde essa postura do Duque calmo e posturado, né? Como a galera fala hoje em dia, é quando ele percebe que o legado dele pode ser destruído, né? O filho dele. É verdade. Então é uma forma também de Jéssica de assim, eu preciso entregar esse legado para esse homem, eu amo esse homem, a família dele não pode parar por aqui. E por que não a Bene Gesserit, né? Mais uma. É legal, um casal lindo, ia ser interessante. Mas vamos ver, né? Acho que o meu Duque vai conseguir criar essa criança, eu tenho fé ainda. Vai. Ele é muito... Sim. Ele é muito... Vai. Acredita nesse bilhete? É verdade, esse bilhete. Mas olha só. Aí a gente passa por um parágrafo, gente, que é um parágrafo que poderia mudar todo o livro, né? Porque nessa conversa do traidor, eles começam a dizer: quem poderia ser o traidor? Não é você, não sou eu, não sei quem. E aí ela fala o seguinte: seria o Dr. Yue, então? Devo chamá-lo e colocá-lo à prova? Aí... Sim. Cara, parece aquelas... Quem não conhece, quem é mais novo, não vai conhecer. Mas quando o Silvio Santos, já que você falou em Silvio Santos, ele colocava uma criança numa cabine com um fone de ouvido que você não ouvia nada. Sim. E aí, ele multava assim uma bicicleta, aí ele fazia uma pergunta, o menino não estava vendo nada. O menino tinha que dizer... Sim! Você troca uma bicicleta por um carro? Não! Ele falava, mas você vai trocar um carro 0 km por um ventilador quebrado? Sim! Pronto. Que dó. Então é mais ou menos isso que acontece, né, cara? E aí o que acontece? O Tufi logo em seguinte te fala, não, tu sabe que seria um gesto inútil, ele foi condicionado. Aí ela complementa. E a esposa dele ainda foi morta pelos Harkonnen. Aí o Raj... é por isso que ele tem tanto ódio dos Harkonnen. E aí, cara, escapa. Passa um momento, né? Então, o traidor acaba sendo colocado de lado. O principal ali, se eles tivessem ido... vamos chamar, cara. Poderia ter mudado tudo, né? Mas, olha só. A Jéssica continua, né? A Jéssica é tão patroa que ela diz novamente, Hilda, a bichinha. Ela fala novamente assim... Estou disposta a perdoar muita coisa por causa dessa lealdade. Falando pro Tufi, né? E de novo, o Tufi fala: o que há para perdoar? Excelente. Mas... Respeita a patroa. Cara, aí a gente volta para uma conversa que a Jéssica ela começa a traçar uma linha estratégica dessa conversa com o Tufi Howard. Eu gostaria de dizer aos leitores de Duna que essa conversa de Lady Jéssica com Tufi Howard, ela vai acontecer, não com Lady Jéssica, obviamente, porque vai ser mais na frente, em Filhos de Duna. Olha só, estou voando aí pro 3º livro da saga. Em Filhos de Duna, nós vamos ter exatamente uma conversa entre duas pessoas que é no mesmo nível, na mesma situação de Jéssica e Tufi Howard. Cada um mostrando o poder que o outro tem, cara. E aí, Hildo, a gente vê aqui
que a Jéssica, no primeiro momento, ela quer perguntar ao Tufi por que é que o Duncan estava bêbado e por que é que várias das suas tropas, né, vários soldados, estavam também começando a ficar viciados na cerveja de especiaria, né? E aí ela fala assim, ó, concentre-se, Mentat. Ela pede, inclusive, para que o Tufi saia do seu envolvimento emocional. Então é interessante, né? Porque o Tufi é um Mentat, que aí seria uma questão extremamente de dados e racional, mas ele está emocionalmente envolvido na análise, né? Do panorama todo. Ele não está usando apenas a razão. E assim, obviamente, ninguém consegue usar a sua razão, né, Hilda e Júlia? Você não consegue, né? Por mais que você tenha a questão da razão, dentro de você tem coisas que trabalham, conspiram, que até o seu inconsciente, que você pode nem saber que na realidade você não está fazendo com razão, você está fazendo usando só o seu sentimento, né? Mas ela começa a perguntar isso, né? Por que todos estão assim? Por que os soldados estão tendo embriaguez entre os homens, está tendo desavenças, mexericos, boatos absurdos, né? Por que o Tufi está deixando de lado isso, né? Porque que esses soldados tão leais e seguem toda uma ética militar a trades estão caindo nessa questão, né? Então ela tenta colocar aquilo que a gente já falou, né, Hilda e Júlia, sobre eles não terem mais raízes, né? De não se sentirem protegidos pelos pais, né? Porque o Duque Leto e a Jéssica acabam sendo os pais substitutos desse pessoal, desse povo, né, Hilda e Júlia? É isso, exatamente o que a gente falou. Ele fala que a Hackis é uma incógnita, então, tipo, eles mesmos não entendem o que eles estão fazendo ali, eles não entendem o que está acontecendo, e completamente, assim, eles foram arrancados do seu planeta natal e colocados nesse lugar que eles não sabem, não conseguem se adaptar, não tem o que eles conhecem, não tem água, sabe? Então é muito diferente para eles. E o Tufi continua sendo macho escroto aqui, né? Porque a Jéssica fala que era a mãe, né? E aí ele passa na cara dela. O Duque não casou com você. Olha aí, Hilda. O cara tá sendo abusado com a nossa patroa, né? Também. Rapaz, aí tu não pergunta por que eu não gosto do Tufi. Bicho, o Tufi é porque ele é lento, cara. Ele tá mais lento, tá mais velhinho. Tem que. Mas eu curto. É o Windows. Mas eu curto, sabe, isso de você mostrar como nós somos desprovidos dessa tecnologia como conhecemos, né? Mas o auge, o máximo da tecnologia, por ser humano, ele é provido de falhas, ele é provido de todos os seus preconceitos, o seu machismo estrutural, né? Então isso é interessante. Exato, né? Isso é interessante porque isso atrapalha, isso cega ele literalmente, né? Sim. A meio que captar os dados que só são interessantes para ele também. Sim. Então é isso que eu curto, é tipo o Frank Herbert dizendo, tá vendo que mesmo na perfeição, tendo o homem introduzido, né? Existe a falha, porque o homem é falho, cara. O homem é demasiadamente humano e falho. Isso é que é o massa, sabe? Não é apenas um robô, uma máquina que vai trazer dados. É um cara que vai enviesar o pensamento desses dados, até corrompendo ele sem nem ele perceber, às vezes nem de maldade, até porque é o que ele realmente enxerga, é o que ele mesmo realmente calcula. Exatamente, né? Perfeito. Porque assim, o Mentat, ele é superior a qualquer computador que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, é o máximo que o cérebro humano consegue. Na escola dos Mentats conseguiram. E aí a Lady Jéssica, ela fala exatamente isso, porque assim, o alvo, ela tenta colocar pro Tufi que o alvo, na realidade, não é o Duque Leto, né? E aí ela fala para ele, ó, um alvo melhor é alguém cujos deveres criam necessariamente um monstruoso ponto cego. Alguém para quem a desconfiança é tão natural quanto respirar. Alguém que erige toda a sua vida sobre insinuações e mistérios. Você. Então ela fala que, na realidade, esse plano Harkonnen é para atingir ele. É ele que é o alvo. Isso. E é exatamente isso, é ele que é o alvo. É ele que ele é o cara que desconfia de todo mundo.
É ele que tá criando essa discórdia, é ele que tá fazendo essa divisão dentro da própria Casa Atreides, né? E aí, gente, a gente vê aqui finalmente uma amostra do poder dela. E ela vai falar isso pro Tufi, né? Porque ela vai conversando com o Tufi, porque a gente sabe que as Bene Gesserit sabem o ponto fraco de uma pessoa. Ela é como se fosse um hacker da psique, né? Ela vai conversando, então ela vai saber, com o uso da voz, com a percepção do que ela tá vendo do movimento do corpo do cara, como ele se expressa, o que ela vai falar que vai desmontar aquele cara. E tipo assim, vai ser algo que vai penetrar toda a sua defesa psique, e você não vai nem conseguir saber por que tá fazendo aquilo, ou por que está respondendo de uma forma diferente do que realmente gostaria de ter, né, Hilda e Júlia? E aqui, cara, é magnífico, né? Porque ela disse assim, cara, eu tô aqui conversando com ele, e aí o velho Mentat tenta sair, né? O Howard fez menção de pular na cadeira e ela fala, né? Ela exclama furiosa, tipo, dá um grito. Eu ainda não dispensei, Tufir. O velho Mentat quase caiu na cadeira tão rápido, seus músculos o traíram. E aí diz, Howard tentou engolir seco. A ordem que partira dela tinha sido régia, peremptória, emitida no tom e de um modo que ele achara completamente irresistíveis. O corpo dele tinha obedecido antes que ele pudesse pensar a respeito, né? É a voz, meu amigo. Voz, cara. Aquela que o tio Jorge botou lá no Jedi. Tirar um pouquinho ali. Vamos botar no Jedi aqui. Sem precisar fazer mãozinha, copia, né? Faz, mas não copia desse jeito. Mas tudo bem. E aí, o Tufi, cara, ele fica desesperado. E aí eu vou colocar aqui uma frase e eu quero que vocês falem sobre isso, né? Que ele faz uma reflexão sobre isso. Ele não tem mais controle do corpo dele, gente. A Jéssica não disse, se tu quiser, tu vai ficar sentada até quando eu quiser. E aí ele fala o seguinte, aí vocês, por favor, discorram dessa frase. Ele fala assim, será que todo ser humano tem esse ponto cego? Todos podemos ser comandados a agir sem opor resistência? A ideia o desconcertava. Quem conseguiria impedir alguém com esse poder? E aí, Hilda e Júlia? O que vocês acham desse poder aí, Bene Gesserit, com ele? Eu acho que ele ficou espantado, né? Porque, cara, imagina você ter o poder da voz, sabe? É uma coisa muito assim, tipo, maldição lá do Harry Potter, assim, sabe? Eu não prestava, não. Nossa, imagina, você faz tudo que quer. Eu ia ser igual o Jazz Custer do Preacher, cara. Tipo. Perfeito! Mas é uma coisa. Eu até lembrei agora de uma. Como é que é o nome? É aquela série dos Titãs, acho que é. Que tem uma. Não, Titãs não. Como é que é o nome? É The Umbrella Academy. Que tem Umbrella uma personagem que ela fala. Eu ouvi sim, I heard a Echo, não? E é isso, cara. Ela não quer mais sugerir as coisas para as pessoas fazerem, porque é um poder muito perigoso, né? Que tu pode ficar viciado. E mesmo que você tenha esse poder, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, imagina, assim, ela poderia, mas assim, até para as Bene Gesserit, né? Elas são assim, não, somos só nada, com grandes poderes tem altos rolês. A gente só tá aqui servindo. É até ruim para elas, né? Tipo, que elas apresentem, porque elas fazem esse papel das quase que submissas, mas não, entende? Então, é bom que elas tenham esse, digamos, poder escondido, porque é o plano delas, né? Exato. Então, ei, Pascoal, só reforçando o nome da personagem da Umbrella Academy, que é a número 3, é a Rumor. Não, e essa questão desse sussurro, né, desse poder, e ela fala, né, porque o Tufi diz assim, caramba, com esse poder a gente podia derrotar tanta gente, o meu trabalho de espião ia ficar tão mais fácil, podia treinar um bocado de soldado a gente ia fazer um exército invencível, né? E aí ela fala, não, cara, não posso fazer isso. Porque imagina a situação, a nossa ordem... Não, cara, eu não posso fazer isso, só quando eu quero. Quando eu quero. Fim, tipo,
Exato, eu não É posso fazer só isso quando eu tô publicamente, afim. porque aí as grandes casas, o imperador é casado com a Bene Gesserit. Então, se e assim, as Bene Gesserit, elas impõem o poder, mesmo elas sendo subservientes, que elas estão na sociedade patriarcal, e elas são tipo servas, entre aspas, mas elas não podem falar, porque se elas falarem, elas vão ser perseguidas igual bruxas. A galera elas vão ser exploradas. Elas já são chamadas de Elas já bruxas, né? são, o próprio Tufi, né? Na conversa aqui, quase que ele Isso. chama sua bruxa. Aí ela chame, diga, sua bruxa, desenvolva, né? Então elas seriam, tipo assim, nenhuma casa mais. Ela chama, seu arrombado. Nenhuma casa mais confiaria nas Bene Gesserit. Todo mundo acharia que os líderes não estavam mais tomando decisões por si só, seriam as Bene Não, seria um Gesserit. caos, cara. Seria um caos. Cara. Então, tipo assim, quando elas. Não, e ela ia, digamos, castrar o Duque. Exatamente. Né? Não literalmente, mas assim, pra que vai servir um Duque se a gente tem essa oh meu Deus, Bene Gesserit poderosa aqui, sabe? Tu imagina toda essa problemática que a gente tá vendo, essa guerra entre os Atreides e os Harkonnen, com indulgência do próprio imperador. Cara, isso pra cair no colo das Bene Gesserit era muito fácil, bicho. Isso. E aí elas não podem fazer isso. Então, assim, tanto que quando elas usam a voz, elas matam a pessoa que foi vítima da voz. Não fica vivo para falar. Então a Jéssica ainda concede, né, simbolicamente existe uma tensão ainda. O Tufi ainda pensa em lançar os dardos, né? Já pensou, cara, o Tufi pensa em lançar os dardos envenenados que tá escondido aqui na jaqueta dele lá, né? Perto do pulso dele. E ele fala, mas se eu tiver errado, vai ser um negócio, vai dar merda, o Duque vai me matar, não tenho como fazer isso. Então meio que ele fica assim. Mas aí ele ainda não é convencido, né? Porque ela queria mostrar assim, cara, se eu tenho esse poder, eu podia ter feito qualquer coisa já com o Duque. Eu já podia ter matado. Eu não sou espiã. Eu já poderia ter feito isso, né? Mas aí o Tufi fala assim, ela tem grandes poderes, é fato. Mas isso não faria dela um instrumento ainda mais formidável para os Harkonnen? Então o Tufi realmente ele ficou preso numa narrativa, né, Hildon e Júlia, de desconfiança. Ele não consegue sair. Ele tanto que ele fala assim, cauteloso e ciente do fato erro, mas ele não consegue sair dessa narrativa. Ele ainda acha que ela pode ser essa espiã. E aí, cara, a patroa, ela faz aqui na parte final, na última página, ela faz uma coisa muito interessante. Ela se levanta, o Tufi tá sentadinho, viu, gente? Ele não tá conseguindo nem se levantar. Ele não consegue se levantar, ele tá paradinho ali, totalmente submisso a ela. Ela se levanta da poltrona, dá as costas para ele, isso é um tapa na cara dele, porque ele sempre diz, nunca dê as costas para a porta para o seu inimigo. Então, tipo, ela esnoba ele como dizendo, ó, você está totalmente sob o meu controle, tô dando as costas para você, você tá armado aí, você não vai conseguir fazer nada. E aí ela fala, pode ir agora, Tufi. Aí o Tufi, ele lembra do velho Duque, né, o avô do menino Paul, né, que morreu na tourada lá, né, que ele estava lá, que o animal estava lá meio que quase morto, né, baixo, ele deu as costas pro touro, o touro foi lá e acabou com a vida do velho Duque. Então acho que talvez a partir daí, Hildo e Júlia, foi que o Tufi disse, nunca fique de costas para o seu inimigo. Eu acho que ele aprendeu essa lição com o velho Duque, né? Mas termina assim, ó. E soube então que, independentemente de qual fosse a verdade, no fim das contas, ele nunca esqueceria aquele momento, nem perderia sua admiração suprema por Lady Jéssica, a patroa. Vocês querem comentar mais alguma coisa desse bate-papo aí do Mentat com ela? Ou vamos para as nossas considerações? Chegou finais? Hater, saiu fã, né? Foi isso. Basicamente. Exatamente. Chegou hater, saiu fã. Melhor forma de terminar. Vamos então para as nossas considerações finais. Perfeito, Júlia. Amei.
A gente tá aqui nas nossas considerações finais. Vamos começar com ele. Opa! Hildon. Vou começar com... Vou mudar hoje. Vou deixar a Júlia para depois. Hildon, fale um pouquinho das suas considerações finais. O que você achou de mais interessante, mais, assim, reflexivo nesse capítulo. E, obviamente, faça o seu jabazinho, porque eu tô com a vontade, tô me coçando para criar um podcast. Mais um. Como é que eu faço? Vamos criar podcast. E fala comigo no nosso perfil do Radiola Mecânica, no meu perfil pessoal, né? @Radiola Mecânica ou @Hildon Olivearte. Que a gente vai bater aquele papo, identificar como é que seria esse projeto, para transformar essa ideia. O pessoal tem várias ideias e tal, mas não bota esse negócio. Inclusive, gente, projeto de audiolivro também, né? Eu tô até entrando num projeto agora, esperando que dê certo, de um audiolivro, ver se vai desenrolar, porque é um projeto muito desafiador. E eu curto muito fazer audiodrama, né? Já fiz alguns. Então entre em contato com a gente que a gente pode transformar essa ideia em um produto de verdade. Você pode estar fazendo aqui, ó, um sucesso. Igual o Duna era aqui no Spotify, né, Pascoal? Graças a Deus, muita gente ouvindo o DunaCast. Quase 3 mil pessoas. Então quem sabe aí vocês conseguem também. Então vem falar com a gente, vem falar com o pessoal aqui da Radiola Mecânica ou comigo, o Hildon Olivearte. E, bicho, eu não tenho mais o que falar. Esse capítulo, Júlia, foi perfeita, foi cirúrgica. Era hate, saiu fã. É um capítulo muito bom, cara. Esse embate, né? E é muito. Eu adoro sempre que Jéssica tá em cena, porque ela é sagaz, ela é ácida e quando ela precisa ser, ela é maravilhosa, cara. Então só mostra isso. O quanto ela defende essa família com todas as suas armas. E a arma dela, além de uma arma mística, né? Com esse poder que a gente não entende muito bem e que causa um pavor, né? Em muitas pessoas, porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Isso mostra como o Tufi é uma máquina, um computador, né? Cheio de dados, mas ao mesmo tempo é um ser humano cheio de medos, cheio de traumas, que precisa ser colocado à prova. E quando ele é colocado à prova, ele não consegue vencer. Fabuloso. Era hater e saiu fã. Perfeito. Vamos passar aqui para as considerações finais de Júlia. Obrigada, Pascoal. Obrigada, Hildon, por mais uma vez me convidarem aqui. Sabe que eu adoro, né? E, olha, esse capítulo foi aquele clássico baguncinha que a gente adora. Toma lá da cá. E... Porque, né, 2 da manhã o cara vem bêbado, encher a porra do saco. Meu Deus do céu, eu também daria um tabefe no meio da cara, né? Pelo amor de Deus. Total. Mas é isso. Saiu fã porque a Lady Jéssica foi lá e mostrou pra quem ela veio. Mostrou e defendeu com unhas e dentes. Porque as Bene Gesserit existem apenas para servir, é claro, né? Mas assim, essa amostra de poder foi muito sutil, assim, mas foi o suficiente para ele ficar apavorado, né? E ficar foi tipo... necessária, né, Júlia? Não! Total. E... quebrou ele. Mas é interessante ver como, assim, quando uma sementinha é plantada, a pessoa fica assim com a pulga atrás da orelha, né? Sim, e qualquer coisa pode virar um plot, um negócio, e assim, aquele dominó que vai indo e quando vê. Mas é isso. Obrigada, gente. Júlia, muito perfeito. prazer. Eu vou fazer as minhas considerações finais de um modo diferente. Mas antes, claro, sigam as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, tanto do Duna Hacks Brasil como do DunaCast. Entre nos grupos de WhatsApp. Olha, nós temos 2 grupos de WhatsApp só de DunaCast. Um que é dos apoiadores do Catarse. Somente nesse grupo está Hildon Oliver. Todo dia ele traz receitas de um cabelo saudável. Né? Somente nele. E a gente tem um DunaCast para os ouvintes, né? Também tá muito legal, tá bem movimentado. A galera tá curtindo, falando as coisas, comentando, com saudades da gente. Qualquer dia, Pascoal, eu vou entrar nesse grupo só para mandar um oi e depois saio. Show de bola. Então a gente vai fazer essa surpresa lá, a aparição, né?
Então sigam as nossas redes sociais, entre nos nossos grupos. Tem grupos também do Duna Hacks Brasil, onde tudo acontece primeiro. O trailer saiu, a gente já tava lá colocando pro pessoal. O pessoal já tava até discutindo, já tava pedindo live, né? Toda a situação. Então chegam lá. Mas as minhas considerações finais, eu vou seguir o Hildon hoje, eu vou seguir o relator, o Hildon, que ele hoje colocou brega, e eu vou terminar de forma filosófica, e vocês vão terminar em homenagem ao Duncan e da Roca, e todo mundo tem direito, sim, de tomar uma vezinha na vida. Eu termino com essa pérola filosófica do filósofo Reginaldo Rossi. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Aí, é amor, tá rolando aí, galera. Finalizando mais um episódio. Até a próxima semana. No bar todo mundo é igual, valeu. Tão velho, hein, galera? Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com